Queridos irmãos, nesse momento quero trazer um informe sobre a questão dos cultos presenciais de nossa igreja. Na última segunda-feira, o Conselho da Igreja se reuniu e nós ali discutimos, pastor, vice-moderador e Conselho da Igreja, a situação do retorno dos cultos presenciais. Recentemente eu havia consultado, através do grupo de WhatsApp da igreja, feito uma sondagem sobre o que os irmãos pensavam sobre o retorno dos cultos presenciais, e a maioria sugeriu que os cultos voltassem. E assim, com o endosso do Conselho, o Conselho aprovou, em sua maioria também, essa intenção do retorno dos cultos, seguindo aquilo que a maioria havia apontado no levantamento que eu fiz no grupo do WhatsApp. Portanto, os nossos cultos voltarão presencialmente a partir do próximo domingo, ou seja, dia 13, próximo domingo, nós voltaremos com o nosso culto presencial. O culto terá um horário diferente. O horário do culto será a partir das 6 horas. O nosso culto começará às 6 horas e terminará por volta de 7h30, 7h40 da noite. Agora, temos que nos adequar à legislação, ao decreto que restringe algumas situações, algumas atividades. Então, as atividades de ordem religiosa estão limitadas a 30% da sua capacidade. Considerando o tamanho do nosso templo, os nossos cultos presenciais serão para, no máximo, considerando a capacidade do nosso templo e também a questão do nosso mobiliário, que são os bancos, o nosso culto será para, no máximo, presencial, 20 pessoas. O que isso significa dizer? Nós temos uma membresia muito maior do que 20 pessoas, que não dá para todo mundo ir no mesmo culto. 20 pessoas, excetuando, logicamente, o pastor, o Ministério do Louvor e o pessoal do Ministério de Multimídia e Introdutores. Então, queridos, de forma que nós, para organizarmos quem estará no culto, nós teremos que fazer inscrição aos cultos. Ou seja, você que deseja participar do culto terá que se inscrever. Então, aqueles que se inscreverem, os 20 primeiros que se inscreverem são aqueles que irão ao culto. Essa inscrição será feita pelo membro interessado. Esse irmão, esta irmã, vai enviar através do WhatsApp, inicialmente para mim, até que se defina outra pessoa, para mim, assim, pastor, eu quero participar do culto de domingo à noite. Então, os 20 primeiros irão participar. Esse WhatsApp vai ser enviado para mim. Você pode enviar, tão logo você assista esse vídeo, você já pode enviar esse WhatsApp para mim. A igreja, nós obedeceremos distanciamento, ou seja, um mínimo de 1,5 m por pessoa. Eu quero já lhe avisar que se você for com a sua família, você não vai sentar pertinho um do outro, é 1,5 m, porque nós precisamos seguir as regras e o protocolo estabelecido através do decreto da Prefeitura Municipal. Os irmãos terão que obrigatoriamente higienizar as mãos assim que chegar no templo, haverá álcool em gel à disposição dos irmãos. A temperatura dos irmãos será aferida na entrada do templo. Se você tiver com a temperatura febril, você não poderá participar do templo, você terá que voltar para casa e, obviamente, se tiver febril, procurar logo um serviço médico, considerando a possibilidade de infecção. Outra situação, e aqui uma sugestão do pastor, uma orientação do pastor e do Conselho da Igreja. Se você está no grupo de risco, tem mais de 60 anos de idade e possui alguma comorbidade que lhe torna grupo de risco, como diabetes, hipertensão, asma, se você apresenta alguma comorbidade, eu sugiro para você, aqui não é uma imposição, que você assista ao culto da sua casa através das redes sociais. Os cultos continuarão sendo transmitidos através das redes sociais. Então, se você tem acima de 60 anos ou alguma comorbidade, eu oriento você, assista o culto de casa.
Eu não entendo que haverá algum prejuízo para a sua espiritualidade se assim o fizer. Eu acredito que haverá um tempo em que todos poderão voltar ao culto. Mas nesse caso, é melhor que você assista de casa, para que não haja nenhum risco para a sua saúde. Então, veja bem, não é que você não pode ir, você pode participar se você tem mais de 60 anos, se você é do grupo de risco. Agora, você estará assumindo esse risco. Então, se você é do grupo de risco, se você tem mais de 60 anos, assista. A minha sugestão, a orientação que nós damos é que assista os cultos da sua casa através das redes sociais, porque eles continuarão a ser transmitidos. Outra coisa, você que tem criança, ideal é que você não leve as crianças nesse momento inicial aos cultos. Nós entenderemos quando você não tiver com quem deixar a criança. Também não está impedido de levar a criança. Agora, seria prudente, se você puder, não levar crianças nesse primeiro momento, considerando que as crianças, nesse momento que a gente precisa de uma disciplina maior no que diz respeito a distanciamento, é mais complicado você manter isso com as crianças. Por exemplo, você vai levar o seu filho pequeno, ele vai ter que sentar a 1,5 metro de distância de você. Isso é complicado conseguir. Então, se for possível, nesse momento, não leve as crianças ao templo. Mas só se não for possível. Se não for possível, você pode levar. Isso também não é um impedimento. De forma, queridos, que nós estaremos retornando gradativamente. Por conta do nosso espaço, serão 20 pessoas apenas por culto nesse primeiro momento. E aí nós vamos avaliar, estaremos avaliando se haverá necessidade. Inicialmente, o culto presencial será apenas no domingo à noite. Se nós percebermos que há um interesse maior, um número de inscrições de pessoas para o culto muito maior do que a capacidade de 20 pessoas, nós estenderemos esse culto para outros dias, talvez para o domingo de manhã ou para quinta-feira à noite, de forma que mais pessoas possam ser contempladas. Nós temos com alegria que nós voltamos aos cultos, mas tomando as devidas precauções para cuidar da saúde dos irmãos. Portanto, está feito aqui, dado aqui o nosso recado. Peço que os irmãos continuem em oração, para que Deus nos abençoe, nos guarde nesse momento, nessas decisões que estão sendo tomadas. A igreja está adquirindo equipamentos para aferir a temperatura, totens para a higienização das mãos, para que você possa usar o álcool em gel. E obrigatoriamente, será obrigado, você não poderá entrar no templo sem máscara. Fica logo claro, irmão, se esquecer a máscara, infelizmente você vai ter que voltar para casa. Então não pode ficar em hipótese nenhuma sem máscara. A gente orienta, e eu acho que isso está mais do que claro para todo mundo, que evitar a todo e qualquer custo abraços, apertos de mão, por uma questão de risco da saúde dos irmãos. Eu peço até que os irmãos me compreendam que nesse momento a gente não pode fazer isso. Então, assim, eu gostaria muito de estar abraçando, apertando a mão dos irmãos, mas a gente não vai poder fazer isso. E, assim, evitar a aglomeração. Acabou o culto. A nossa orientação não fique na porta da igreja batendo papo, juntando com os irmãos. Então a gente tem que, na verdade, mitigar, minimizar todos os riscos possíveis, até mesmo porque a vigilância sanitária ela tem atuado, fiscalizado, igrejas têm sido fechadas, as portas de igrejas têm sido fechadas durante cultos por conta de igrejas que estão infringindo estas regras. Então nós seremos muito criteriosos nisso. Temos muita alegria de retornar com os nossos cultos presenciais, mas nós precisamos fazer tudo com decência e ordem. Haverá um tempo em que todos poderão voltar juntos, eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas, por enquanto, precisamos obedecer a todas essas questões. Que Deus nos abençoe e que nós possamos voltar a louvar o nome do Senhor ali naquele lugar, mas na certeza de que, independente do lugar, o que mais importa é que nós estejamos buscando a face do Senhor, porque o Senhor é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Deus nos abençoe. Até lá, em nome de Jesus.